Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos dar início hoje a mais um conteúdo novo, certo? Mais um assunto novo aí na nossa física, falando sobre força de atrito. Pessoal, antes de começar a falar sobre a força de atrito de forma bem detalhada, vamos aqui, eu gosto sempre de colocar situações do dia a dia, né? Imagine a situação em que você chuta uma bola de futebol, tá? Quando você chuta uma bola de futebol, essa bola estando rolando no chão, tá? Vai chegar um determinado momento que essa bola vai parar. Por que a bola para? Por conta da força de atrito, certo? Quando você está dirigindo seu veículo e em determinado momento na estrada, vamos supor que é uma estrada horizontal, tá? Não é descida, não é subida, é uma estrada horizontal. E você desengata seu veículo, não deixa ele em marcha e tira o pé do acelerador, deixa o veículo livre andando. Vai chegar um determinado momento que esse veículo ele vai parar, ele vai diminuindo gradativamente a sua velocidade e para. Por qual motivo? Por conta da força de atrito, certo? Pessoal, a força de atrito, ela é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, certo? Ela pode ser estática ou dinâmica. Quando é que a força de atrito ela é estática? Ela é a gente vai ter a presença da força de atrito estática quando o corpo estiver em repouso. Desculpa. A força de atrito ela vai ser estática quando o corpo estiver em repouso, ou seja, quando não, a gente vai ver que a força de atrito estática ela ocorre quando não houver deslizamento entre as superfícies, tá? Ou dinâmica para os corpos em movimento, ok? Quando um corpo ele desliza, pessoal, sobre uma superfície, ele vai ficar sujeito à força que a gente vai estudar agora, certo? Que é a chamada força de atrito. A força de atrito, gente, ela ocorre entre as superfícies de contato, ok? E opõe-se ao deslizamento dos corpos. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, eu já coloquei aqui, eu não estou começando a falar sobre a força de atrito estático ainda, eu estou na situação, é só para vocês entenderem o que é a força de atrito, tá? De uma forma geral. Quando você tem um corpo aqui em movimento, por exemplo, essa caixa, um indivíduo aqui está empurrando essa caixa, sobre essa caixa vai atuar uma força, desculpa. Sobre essa caixa aqui vai atuar uma força, tá? Vai atuar uma força que é a chamada força de atrito. Tá aqui ela, ó. Tá? Aqui ele está empurrando a caixa com uma determinada força, tá? Aqui o vetor F, ó, que é a nossa força, a força que o indivíduo está aplicando na caixa, e aqui é o sentido do movimento, tá? Então, quando ele empurra essa caixa para a direita, sobre a caixa vai atuar uma força que tem um sentido contrário ao movimento, ó. O movimento da caixa é da esquerda para a direita, né? Tá aqui a seta, ó, indicando o sentido do movimento da caixa, tá? E a força de atrito na caixa é no sentido contrário. É por isso que se ele empurrar essa caixa aqui, essa caixa sair arrastando no chão, vai chegar um instante em que essa caixa vai chegar em uma determinada posição e para. Por quê? Porque sobre ela atuava uma força no sentido contrário ao movimento, certo? Então por isso que a caixa vai parar. Num objeto em deslizamento, a força de atrito tem a mesma direção do movimento, ó. Podem ver que a caixa está se movimentando na horizontal e a força de atrito também é na horizontal. Mas o sentido é oposto, né? A gente já viu aqui, a caixa desloca para a direita e a força de atrito é para a esquerda. Pessoal, a força de atrito, ela se deve às interações microscópicas que ocorrem entre as superfícies de contato. Então, se você pegar aqui, ó, se você fizer uma análise microscópica das superfícies de contato da caixa e da superfície aqui que ela está apoiada, você vai ver isso aqui, ó, que são o que? As irregularidades, tá? Então, a força que se opõe ao deslizamento, no caso a força de atrito, quando é que ela vai ser menor, essa força de atrito? Ela tende a ser menor quando as superfícies em contato elas são polidas, tá?
Então, por exemplo, quando você anda numa calçada, no caso, por exemplo, uma calçada que não tenha azulejo, né, não tenha aquela cerâmica, que seja só de cimento, se tiver molhada, a probabilidade de você escorregar é menor. Por quê? Porque a superfície ela não é tão polida, certo? É uma superfície cheia de irregularidades, né? Cimento, a calçada não tem cerâmica, tá? Aí a força de atrito é menor, então é por isso que você escorrega, tá? Então, se essa superfície ela é polida, o atrito é menor, e é o caso dos patins e do gelo. Vocês já viram a situação no patinador, desenhar aqui patinador no gelo, embaixo aqui tem uma lâmina, certo? Patinador no gelo. Embaixo aqui da bota dele tem uma lâmina. Essa lâmina, gente, o que é que acontece? Em contato com o gelo, aqui é o gelo, tá? Em contato com o gelo, devido à pressão que essa lâmina está fazendo no gelo, ela vai provocar uma mudança no ponto de contato aqui com o gelo, vai provocar uma mudança no estado de fusão do gelo, tá? Vai provocar mudança na temperatura de fusão do gelo, tá? Então, devido a essa pressão aqui que a lâmina está fazendo no gelo, certo? Em contato aqui, nesse contato, vai provocar uma mudança na temperatura de fusão, tá? Então, o que é que acontece? Devido à pressão, o gelo vai derreter, certo? O gelo derrete. Aqui vai ter uma certa quantidade de água, e essa água faz com que o atrito diminua, tá certo? É por isso que no gelo, o indivíduo com esse patins aqui, ele consegue se deslocar facilmente, certo? E a força de atrito, quando é que ela é maior? Ela é maior quando as superfícies em contato, elas são rugosas, tá? Ou seja, cheia de irregularidades. É o caso dos pneus e da estrada. Por exemplo, se você pegar um automóvel, sou muito bom para desenho não, pessoal. Se você pegar um automóvel e colocar ele no gelo, o que vai acontecer? Dificilmente ele vai se deslocar com bastante dificuldade. Por quê? Porque no gelo o atrito é menor, tá? Então vai provocar deslizamento dos pneus. Tá? Agora, se esse veículo está no asfalto, né, devido à rugosidade do asfalto, o asfalto vai oferecer um maior atrito. Então os pneus não vão deslizar, tá, em relação à superfície do asfalto. Como eu falei no comecinho da aula, pessoal, o atrito ele pode ser estático ou dinâmico, tá? Esse cinético aqui, gente, ó, alguns livros usam o termo cinético, mas é a mesma coisa de atrito dinâmico, tá? Mesma coisa, atrito dinâmico. Deixa eu só escrever. Atrito dinâmico. Ok? Pode ser os dois, ou cinético ou dinâmico. Vocês já repararam que quando a gente tem um corpo parado e a gente quer pôr em movimento, é preciso empregar uma força maior do que quando esse corpo está em movimento? Já repararam isso? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, a caixa está aqui paradinha, tá? A caixa está aqui paradinha. Aí o indivíduo chega para empurrar essa caixa. Ele aplica aqui, ó, está aqui representado uma força F1. Se essa caixa enquanto essa caixa não estiver em movimento, enquanto essa caixa não estiver em movimento, vai atuar sobre a caixa aqui uma força de atrito estático, contrária à tendência de movimento da caixa. Ora, se o indivíduo está empurrando a caixa para a direita, a tendência é que ela se desloque para a direita. Então vai atuar numa caixa uma força de atrito, ó, no sentido contrário, tá? Então o que acontece? Enquanto essa caixa está parada, ele vai exercer sobre a caixa um esforço bem maior para colocar em movimento. Essa aqui é a chamada força de atrito estático, ok? Quando a caixa começa a se mover, aí não, passa a atuar sobre a caixa uma força de atrito cinético ou de escorregamento, tá? Força de atrito cinético de escorregamento. E a força que ele vai aplicar aqui na caixa, ó,
para empurrar a caixa, vai ser uma força bem menor. É igual, pessoal, quando a gente vai empurrar um carro. Vocês já prestaram atenção? Quem já empurrou um carro já observou? Enquanto o carro está parado, o esforço que você faz para empurrar o carro é bem maior. Já observaram isso aí? Quem já empurrou um carro? Quando você começa a empurrar o carro aqui está com a velocidade inicial 0, certo? Está parado o veículo, está em repouso. Enquanto o carro está parado, você faz um esforço grande para colocá-lo em movimento. Depois que o carro começa a se movimentar, o seu esforço é bem menor. Por que o seu esforço é bem menor? Porque enquanto o carro está parado, atua sobre o veículo uma força no sentido contrário, certo? Sobre o veículo aqui. Deixa eu desenhar essa figura aqui melhor para vocês entenderem. Vamos supor aqui que eu tenho um veículo. Vou desenhar aqui nesse cantinho aqui. Tá, desenhar um carro aqui, vocês verem a situação. Pronto. Parecido com um carro, né? Aí, um indivíduo aqui está tentando empurrá-lo, tá? Tá aqui o indivíduo tentando empurrar o carro. Pronto. Aí eu vou desenhar aqui o indivíduo tentando empurrar o carro, ok? Aqui ele, ó, tentando empurrar o carro. Esse carro aqui, tá parado, tá? Então, para ele colocar esse carro, o que a gente observa? Ele vai exercer um esforço muito grande para colocar esse carro em movimento. Enquanto esse carro não está em movimento, enquanto ele está parado, atua sobre o veículo uma força, tá? No sentido contrário, tá aqui, ó. Contrário ao movimento, tá? Uma força de atrito. Ele está tentando empurrar o carro para a direita, tá certo? Ele faz uma força para a esquerda. Ele faz uma força para a esquerda no veículo, tentando empurrar o veículo para a esquerda. Atua sobre o veículo uma força de atrito, que é chamada força de atrito estático, enquanto o veículo não está em movimento. Enquanto ele está paradinho aqui, o indivíduo empurrando e o veículo está parado, atua sobre ele uma força de atrito estático, tá? Não sei se vocês já observaram, quem já empurrou um veículo, esse esforço que o cara faz para colocar o carro em movimento é muito maior que quando o carro já está em movimento. Quando o carro já está em movimento, ele faz um esforço bem menor, certo? Por que o esforço é bem menor? O carro já está aqui em movimento, ó. Já está se deslocando o carro, tá? O carro aqui já está se deslocando. Ele está aqui empurrando o carro. Só que o esforço que ele faz aqui é bem menor. Por quê? Porque sobre esse veículo não vai atuar mais a força de atrito estático, tá? Aqui atua a força de atrito estático. Nessa situação aqui, vai atuar a força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Então, a força de atrito estático, ela é maior do que a força de atrito cinético. A força de atrito estática, ela é maior do que a força de atrito cinético, ok? É por isso que quando você começa a empurrar qualquer coisa, seja um guarda-roupa, ou uma mesa, ou um sofá, enquanto esse objeto, seja o sofá, o guarda-roupa, enquanto esses objetos não entram em movimento, enquanto você empurra e eles estão parados, você faz um esforço muito grande. Mas depois que você começa a empurrar e ele se movimenta, o seu esforço passa a ser bem menor. Por que passa a ser menor? Porque passa a atuar sobre esses objetos a força de atrito cinética, que é menor, tá certo? Então vamos lá. Definição de força de atrito estático. Pessoal, a força de atrito estático é aquela que atua quando não há deslizamento. Isso aqui é muito importante, ó. Quando não há deslizamento dos corpos, tá? Quando não há deslizamento entre as superfícies. Então a gente tem a força de atrito estático. A força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos supor que isso aqui é um guarda-roupa, certo? Vamos supor que isso aqui é um guarda-roupa. Vou tentar aqui desenhar melhor. Vocês estão visualizando? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um guarda-roupa, tá? Aqui o guarda-roupa. Essa moça aqui está aplicando uma força para a direita, tá aqui, ó.
o vetor, força, ela está exercendo uma força para a direita, está empurrando o guarda-roupa. Se vocês observarem, aqui bem embaixo, nessa parte inferior da figura, ó, tem uma força de atrito estático, tá? Para a esquerda. Por quê? Porque se ela está empurrando esse guarda-roupa para a direita, a tendência do guarda-roupa, claro, é se deslocar para o mesmo lado, para a direita. Então vai ser exercido nesse guarda-roupa uma força de atrito estático, ó, no sentido contrário. Não foi isso que a gente já viu da definição de força de atrito? Ela não é contrária ao movimento. Então, a força de atrito estático, gente, ela acontece quando eu aplico uma força num objeto e esse objeto ele não se movimenta. Enquanto ele não se movimentar, tá? Vai atuar sobre esse corpo uma força de atrito estática contrária à tendência de movimento, certo? A tendência desse corpo não é se movimentar para a direita, então sobre esse corpo vai ser exercida uma força de atrito para a esquerda, ok? Então aqui observe, está em repouso nas duas situações. O que é essa força de atrito máxima, portanto? Essa força de atrito máxima, gente, ela acontece quando você tiver a situação em que essa garota aqui, ela vai aplicar a mínima força necessária para iniciar o movimento do corpo, ou seja, ela vai aplicar uma força sobre esse corpo de tal forma que essa força, ela aumentando o mínimo possível, esse corpo começa a se movimentar, tá certo? Então aqui, ó, a força, essa ilustração aqui, eu tenho, é só para exemplificar a questão da força de atrito estático, tá? Representado aqui por vários vetores, ó, de cores diferentes. Então aqui eu tenho o vetor força de cor preto, ó, certo? Eu aplico essa força aqui, primeiramente, aí eu vou ter uma força de atrito, ó, com a mesma intensidade, uma força de atrito estático, tá? Aqui é a força de atrito estático. Força de atrito estático. Aí eu aplico uma outra força, eu vou pegar aqui, ó, aplicar uma outra força maior, certo? Eu vou puxar aqui, eu vou puxar essa caixa agora com a força, tá com outra cor aqui, ó, verde, outra força maior. Sobre esse corpo vai atuar uma força de atrito no sentido contrário, mesmo valor. Aumentei agora a força, ó, certo? Aplica agora uma força maior, eu vou ter uma força de atrito estática com o mesmo valor. O bloco está parado, certo? Lembrando aqui que é a força de atrito estático, o objeto está parado. Vai chegar um momento, gente, que eu vou aplicar uma força aqui, certo? Com um determinado valor. Por exemplo, vamos supor que essa força aqui é 10 newtons, tá? Eu apliquei sobre essa caixa aí uma força de 10 newtons. Vai aparecer uma força de atrito estático máximo, certo? Essa força de atrito aqui é uma força de atrito máximo, certo? Também igual a 10 newtons. O que significa essa força de atrito máximo, essa força de atrito estático máximo? Significa dizer que se eu aumentar essa força aqui, o mínimo que seja, por exemplo, se eu colocar aqui 10,1 newtons, esse corpo vai passar a se movimentar, tá? Então, quando esse corpo começar a se movimentar, não mais teremos a força de atrito estático. A gente vai ter agora a força de atrito cinético. Então aqui, ó, a força ela cresce. Se a força ela cresce, né? O objeto aqui está parado. Se a força cresce, então a força de atrito estático também vai crescer. Óbvio, né? A caixa aqui está em repouso, então a força que o homem está aplicando é igual à força de atrito estático, tá certo? Pessoal, antes da gente ver a expressão matemática para calcular a força de atrito, eu preciso falar com vocês sobre a força de atrito. Desculpa, eu preciso falar com vocês sobre a normal. O que é a normal, Vieira? Pessoal, a força normal, ela trata de uma resposta da superfície ao objeto, a fim de suportar a força-peso. Vamos supor, meu povo, que vocês estejam aqui, ó,
eu tenho aqui um penhasco, tá? Um penhasco. Um buraco, pronto. Um buraco. Ok? Aí, tapando esse buraco aqui, eu tenho um bloco de madeira. Aqui o bloquinho de madeira. Tá? Isso aqui é um buraco. Aí você tá aqui em cima desse buraco. Ok? Você está aqui em cima desse buraco. Vamos colocar as forças que estão atuando sobre você. Primeira força, todo mundo sabe. Força, peso, né? Força, peso, ó. Para baixo, né? Claro. Aqui é a força, peso. Ok? Só tem a força, peso? Não. Alguma força está sustentando esse garoto, porque tem a força peso que o puxa para baixo e tem uma força que a gente vai ver agora, que é a chamada, desculpa gente, tem uma força aqui que a gente vai ver, que é a chamada força normal, tá? Força normal. Vou tentar fazer aqui de outra cor, para ficar melhor para vocês enxergarem. Tem outra força que atua sobre esse garoto aqui, que é a força normal. Tá aqui ela, ó, pra cima. Essa força normal, gente, que vou chamar de N, é a força que sustenta o garoto. Porque se... Ó, raciocinem comigo. O que é essa força normal? O garoto está sob a tábua, tá certo? Então eu vou desenhar aqui a tábua, ó. Vou fazer aqui a tábua. Só para vocês entenderem o que é essa força normal. O garoto está sob a tábua, certo? Os pés dele estão em contato com a tábua. Ele está exercendo uma força na tábua, óbvio, né, gente? Isso aqui todo mundo entende. Ele está exercendo uma força na tábua para baixo. Ele está exercendo uma força na tábua aqui, ó. Uma força para baixo, tá? Chamar de N'. Ele está exercendo uma força na tábua para baixo. A tábua vai reagir, ó. Terceira lei de Newton. O homem faz a força na tábua para baixo. Está pressionando a tábua. A tábua reage fazendo uma força no homem para cima. É por isso que ele não cai no buraco. Porque a tábua exerce sobre ele uma força normal para cima. Tá? Essa normal, ela vai equilibrar o peso do homem. Ok? Então, essa força normal, pessoal, ela é uma força, ela é uma resposta, como eu já coloquei aqui, da superfície de contato ao objeto, a fim de suportar a força-peso. Então, quando um objeto qualquer é colocado sobre uma superfície, esta superfície vai exercer uma força sobre o objeto, contrária ao peso. É como a gente viu com o garoto aqui, né? Ele está sobre a tábua, sobre o garoto vai ser exercida uma força normal para cima, né? Vertical, contrária ao peso, que é a força que é justamente essa força aqui que sustenta o garoto. Sobre o objeto, contrário ao peso, para que esse objeto permaneça em equilíbrio. Essa força é chamada de força normal, tá? Que a gente chama aqui de N. E possui a mesma direção de atuação do peso, ou seja, o peso não é vertical, então a força normal também, claro, tem que ser vertical, mas seu sentido é oposto. Pessoal, a força normal sempre, gente, ó, sempre a força normal sempre é perpendicular à superfície sobre a qual o corpo está depositado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma ilustração onde eu tenho um caneco, tá? Um caneco aqui sobre uma mesa. Sobre esse caneco atuam duas forças. Quais são? O peso dele, ó, o peso, tá? E a normal, ok? O que é essa força normal que atua sobre o caneco? O caneco está exercendo uma força sobre a mesa, tá? Eu vou colocar bem aqui essa força, mas é no contato com o caneco, a força. Esse caneco aqui exerce uma força na mesa para baixo. Só esse caneco aqui vai exercer uma força na mesa para baixo, tá? Essa força aqui está sendo aplicada, ó, chamada de N'. Essa força aí está sendo aplicada na mesa, tá? Na mesa. Como resposta, a mesa vai exercer uma força no caneco para cima, tá? Vai exercer uma força no caneco para cima. Tá aqui a força que esse vasilhame, né, está exercendo na mesa.
a mesa reage fazendo uma força nesse vasilhame, nesse caneco para cima. Terceira lei de Newton, né? Ação e reação. E é justamente essa força, como a gente já viu, que vai equilibrar o peso do caneco. Porque se não tivesse a mesa, o que iria acontecer com esse objeto? Ele ia cair, tá? Então aqui eu tenho uma caixa, eu tenho um bloco, tá? No chão. Um bloco apoiado no chão. Então eu tenho duas forças aqui atuando nesse bloco. Ele está parado, tá? Ele está parado. Então sobre esse bloco vão atuar duas forças. O peso dele e a normal. Por quê? Porque o bloco faz uma força no chão para baixo, tá? Chamada de N'. Faz uma força no chão para baixo. O chão reage fazendo uma força no bloco no sentido contrário, para cima. A gente já viu isso aqui, terceira lei de Newton, né? Então, a força normal ela vai equilibrar o peso, sustentar o objeto. Essa força de atrito estático, gente, essa força de atrito estático máximo, ou simplesmente força de atrito estático, é aquela cuja intensidade ela surge quando o bloco está na iminência de movimento, o que a gente já viu. Né? Eu tenho um guarda-roupa, eu empurro o guarda-roupa não se desloca. Eu aplico uma força maior ainda, o guarda-roupa não se movimenta. Depois eu aplico uma força de tal forma que o guarda-roupa está na iminência de se movimentar. A força de atrito que se opõe a essa força que eu apliquei e que o guarda-roupa está quase se movimentando, ela é chamada de força de atrito estático, tá? Como é que eu calculo essa força de atrito estático? Multiplicando o coeficiente de atrito, tá? Vezes a normal. Esse coeficiente de atrito aqui, que é essa letra aqui que parece um U, a letra grega chamada Mi, certo? Mi índice coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente aqui, ele depende do material, certo? Depende dos materiais que estão em contato. Depende das superfícies de contato, tá certo? Então, por exemplo, se você tem madeira, se você tem um bloco de madeira que está apoiado numa superfície metálica, o coeficiente de atrito estático é um valor. Se você tem, por exemplo, uma superfície de vidro e tem um bloco de madeira em cima, o coeficiente de atrito já vai ser outro valor. Lembrando que esse coeficiente de atrito aqui, ele é adimensional. O que quer dizer isso? Não tem dimensão, não é quilo, não é metro, não é newton, certo? Não é centímetro, não é milímetro, não tem dimensão, é adimensional. Por exemplo, tem questões em que ele diz assim, o coeficiente de atrito estático, Mi, ele vale 0,1. Mi igual a 0,1. Coeficiente de atrito estático, Mi índice é igual a 0,1. Não tem unidade, certo? É adimensional. Já a força de atrito cinético, pessoal, é aquela que atua quando há deslizamento dos corpos. Sempre que houver deslizamento entre as superfícies de contato, vai atuar a força de atrito cinético. A gente, só para vocês ficarem cientes, a força de atrito cinético ela é menor que a força de atrito estático, tá? Isso aqui vai ocorrer sempre. Sempre a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático. Quando a força de atrito estático for ultrapassada pela força aplicada ao corpo, por exemplo, quando eu empurro o guarda-roupa, ele não se desloca. A força que eu estou exercendo no guarda-roupa é menor que a força de atrito estático. Aqui o guarda-roupa, só relembrando lá a situação, eu estou empurrando ele aqui, ó, tá? Estou empurrando, eu estou aplicando uma força para a direita no guarda-roupa. Acontece que, como a tendência do guarda-roupa é se deslocar para a direita, vai atuar no guarda-roupa uma força, ó, no sentido contrário. Enquanto esse guarda-roupa está parado, essa força que eu aplico é menor que a força de atrito estático, certo? Enquanto o guarda-roupa está parado, a força que eu aplico é menor, tá? A partir do momento que esse guarda-roupa começa a se movimentar, a força que eu apliquei superou a força de atrito estático. Então, sobre esse guarda-roupa não vai atuar mais a força de atrito estático, e sim a cinética. Então, quando a força de atrito estático for ultrapassada pela força aplicada ao corpo, este entrará em movimento e passaremos a considerar sua força de atrito dinâmico ou cinético. A mesma coisa, tá, pessoal?
Tanto faz aqui ser cinético como dinâmico. Força de atrito cinético ou dinâmico. Alguns livros trazem força de atrito cinético, outro dinâmico, mas é a mesma coisa. Para calcular força de atrito cinético, gente, é da mesma forma. A fórmula é parecida com a do estático. Só muda porque vai levar em consideração não mais o coeficiente de atrito estático, e sim o coeficiente de atrito cinético. μC, certo? μ índice C. Coeficiente de atrito cinético. Da mesma forma, ele não tem dimensão, ele é adimensional, certo? Aqui eu coloquei uma situação, tá? Onde os 3 exemplos, onde eu tenho um rapaz empurrando uma caixa, aqui ele aplica uma força, né, para a direita. Ele está aplicando uma força para a direita aqui, ó, na caixa. Aplicando uma força para a direita, uma força F1, tá? Essa caixa não se movimenta, mas sobre a caixa atua uma força de atrito estático, tá? Por isso que o nome estático. Estático lembra de quê? Parado, né? Força de atrito estático. Tá, embora ele esteja empurrando essa caixa e a caixa não esteja se movimentando, mas sobre a caixa vai atuar a força de atrito estático. Quando é que a caixa vai se movimentar, Vieira? Quando essa força que ele aplica, quando essa força F1 for maior do que essa, tá? Quando essa força aqui que ele aplica for maior que a força de atrito estático, aí a caixa começa a se movimentar. Quando a caixa começar a se movimentar, ele vai aplicar uma força agora bem menor, tá? E essa força de atrito aqui não é mais a força de atrito estática, e sim a força de atrito cinético, né? Ou dinâmico. Ok? É a mesma situação que eu falei para vocês do indivíduo empurrando o carro. Enquanto eu estou empurrando o carro, enquanto o carro não se movimenta nem 1 milímetro, a força que o esforço que eu estou fazendo é muito grande, a força que eu estou exercendo é muito grande, tá? Mas depois que essa caixa ela entra em movimento, depois que o veículo, ele entra em movimento, a força que eu vou aplicar é bem menor. Por quê? Porque sobre o veículo vai atuar uma força de atrito cinético, que é menor do que a força de atrito estático. Pessoal, hora de praticar. Para finalizar aqui, eu coloquei uma questão que diz o seguinte, ó: um homem puxa um objeto de 40 kg ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre esse objeto uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto permanece em repouso, ó, essa informação aqui é muito importante, o objeto permaneceu em repouso em relação à calçada, determine a intensidade da força de atrito estático. Aí dá as informações aqui: adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito estático igual a 0,4. Gente, a situação é essa, ó. Vou tentar desenhar aqui. O cara tá aqui a caixa, certo? Tá aqui o objeto. Vamos supor que é uma caixa bem pesada, tá? Aí o indivíduo aqui, deixa eu desenhar. Tá aqui a superfície, tá? Aí o indivíduo aqui vai empurrar essa caixa. Aqui é a caixa, ó. Aí tá aqui o indivíduo, ó. Ele vai empurrar a caixa, tá? A massa da caixa ele deu. A massa da caixa é 40 kg, o objeto, tá? Coloquei caixa aqui, mas um objeto. 40 kg. Vamos lá. Quais são as forças que atuam sobre essa caixa? Ele está dizendo aqui que aplica uma força de quanto? Uma força de 80 newtons. E essa caixa fica parada. F é igual a 80 newtons. Ele aplica uma força de 80 newtons e essa caixa fica parada, certo? Essa questão, gente, não precisa nem fazer cálculo. Se vocês lembrarem do conceito de força de atrito estático, não precisa nem fazer cálculo nessa questão, porque ele pergunta na questão qual é o valor da força de atrito estático. Ele diz que a caixa, ó, ela permanece em repouso, gente. Se ela permanece em repouso, ora, se eu estou empurrando essa caixa com uma força, tá aqui, ó,
Eu vou representar a força aqui que o homem está empurrando. A força F, tá? Essa força F vale 80 newtons. Se essa caixa permanece parada, é porque vai ter uma força no sentido contrário, que nós sabemos quem é, né? Que é a força de atrito estático. Tá aqui ela, tá? Força de atrito estático. E essa força de atrito estático tem que ser quanto, gente? Tem que ser também 80 newtons, certo? A força de atrito estático também tem que ser 80 newtons. Por quê? Porque se essa força de atrito estático não fosse, se fosse um valor menor do que 80 newtons, esse objeto ele iria se deslocar, mas ele está dizendo na questão que esse objeto fica em repouso. Então, se ele aplica uma força de 80 newtons, é óbvio, como essa caixa está parada, a força de atrito estático, que é no sentido contrário, né? Porque essa caixa ela vai tender a se deslocar para a direita, né? Então a força de atrito estático, a gente já viu, é no sentido contrário, ela tem que ter o mesmo valor da força aplicada. Então a resposta da questão, ó, 80 newtons. Agora, se eu perguntasse assim, ó, na questão ele não pediu, se eu pedisse na questão qual o valor da força de atrito estático máxima, certo? Força de atrito máxima. Quanto é que seria a força de atrito máximo? Seria quem? O Mi, né? O Mi estático vezes a normal, tá? Vamos lá. Força normal, ó, tá aqui a caixa, né? Tá aqui a caixa. Sobre a caixa atua uma força normal, né? Para cima, a gente já viu. E a força peso para baixo aqui, ó. A gente já viu que a normal é igual ao peso. Não é isso? Por isso que a caixa permanece na horizontal. A normal equilibra o peso. Só que a gente sabe que o peso, como é que eu calculo o peso? Na última aula a gente viu, peso é massa vezes gravidade, não é isso? Então, substituindo aqui, ó, o Mi estático na questão ele deu 0,4. Então eu vou substituir, ó, Mi estático 0,4, tá? Vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, m vezes g, ó. Por quê? Porque a normal não é igual ao peso, essas duas forças na vertical não se equilibram, tá? Então a normal é igual ao peso, o peso é igual a massa vezes gravidade, m vezes g. Então eu vou substituir, ó, massa 40 vezes a gravidade que ele deu na questão, certo? A aceleração da gravidade, ó, é 10. Então substituindo aqui, vezes 10. Quanto é que vai dar a força de atrito máxima? Força de atrito máxima vai ser igual, aqui vai ficar 0,4, vamos fazer devagarzinho aqui a conta, 0,4 vezes 10 dá 4, 4 vezes 40 dá 160 newtons, 160 newtons. Vieira, mas tu não disse que a força de atrito era 80? Meu irmão, a força de atrito estático aqui, nesse momento que o homem está empurrando esse objeto com a força de 80 newton. A força de atrito estático nessa situação é 80. Mas a força de atrito estático máximo é 160. O que significa isso? 160 newton. Significa dizer que para ele colocar essa caixa em movimento, ele tem que exercer uma força de no mínimo 160 newtons. Qualquer valor de força que ele exercer menor do que 160 newton, essa caixa não se movimenta, tá? Se ele aplicar uma força nessa caixa aqui de 160,1 newton é maior do que 160, tá? Então aqui a caixa já entra em movimento, ok? Então a força de atrito máxima, a força de atrito estático máxima é a força mínima necessária para que esse homem consiga colocar essa caixa em movimento, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Eu vou gravar algumas aulas, como prometido para vocês, só com resoluções de questões, tá? Eu vou gravar uma aula só com resoluções sobre força de atrito, questões envolvendo força de atrito. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.